Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesta segunda-feira, dia 3 de julho de 2023, a Igreja Católica celebra com grande alegria a festa de São Tomé, apóstolo e mártir. Vamos relembrar um pouco da história deste grande apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos 12 discípulos escolhidos por Cristo para disseminar o Evangelho no mundo, ficou célebre por ter duvidado da ressurreição. À exceção de São Pedro e São João, os evangelistas dizem-nos muito pouco sobre a vida dos 12 homens, através dos quais a santa religião foi pregada a quase todo o mundo civilizado da época. Torna-se, pois, necessário procurar dados na tradição eclesiástica e em alguns livros apócrifos. São Tomé não é exceção. Nada sabemos sobre a sua vida antes da sua escolha para o colégio apostólico e muito pouco do que lhe sucedeu depois. O que sabemos é o que o Evangelho nos diz, que era um dos discípulos que acompanhavam o Salvador na sua vida pública. Com efeito, Jesus escolheu 12 deles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão cananeu e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 2 a 4. A primeira menção feita pelas Sagradas Escrituras a São Tomé, fora da lista dos apóstolos, mostra que se ele foi o apóstolo da dúvida, também foi o da decisão. Pois quando nosso Senhor, estando para além do Jordão, no lugar onde João começara a batizar, anunciou a sua intenção de retornar à Judéia para ressuscitar Lázaro, o que representava um grande risco devido à conspiração dos fariseus para o prenderem. Disse então o apóstolo Tomé, chamado Dídimo ou Gêmeo, aos seus codiscípulos: vamos nós também para morrer com ele. Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 16. Mostrando assim a sua determinada decisão de dar a vida por Cristo. Em outra ocasião, São Tomé aparece no Evangelho a fazer uma pergunta a Nosso Senhor. Antes da última ceia, o Divino Mestre havia dito aos apóstolos: depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei, e tomar-vos-ei comigo para onde eu estiver, também vós estejais. E vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe então o apóstolo Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu-lhe, num dos textos mais famosos do Novo Testamento: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, também certamente conheceríeis meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 3 a 7. Mas este santo é mais conhecido pela sua dúvida. Quando, após a ressurreição, o nosso divino Redentor apareceu aos seus discípulos, Tomé estava ausente. Voltando ele ao cenáculo, os outros discípulos disseram-lhe: vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes:
se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. Ou seja, duvidou mesmo. Continua o Evangelho de São João. 8 dias depois, um outro domingo, estavam os discípulos outra vez no mesmo lugar, e desta vez Tomé estava com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado e não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus, reconhecendo assim a dupla natureza divina e humana do Redentor. Há muita controvérsia sobre o verdadeiro campo de apostolado de São Tomé. Segundo uma tradição antiga que tem suporte em alguns santos, como São Jerônimo, ele teria morrido na Índia. Segundo essa tradição, após ter fundado uma cristandade na costa do Malabar, Tomé confiou-a a um bispo e a sacerdotes ordenados por ele e passou à costa de Coromandel, do outro lado do subcontinente indiano, no atual estado de Tamil Nadu. Aí fez também inúmeras conversões, até ser martirizado no ano 72, na cidade de Meliapor, trespassado por uma lança. Ainda, segundo conspícuos autores, em meados do século III, alguns mercadores estrangeiros levaram a maior parte das relíquias do apóstolo para Edessa. Tais autores afirmam que no ano 232, as relíquias do apóstolo Tomé foram trazidas de Meliapor, na Índia, ocasião em que foram escritos os seus atos em siríaco. Isto é confirmado pelo martirológio romano, que diz no dia 3 de julho, em Edessa, na Mesopotâmia, a traslação de São Tomé Apóstolo, desde a Índia, cujas relíquias foram depois levadas para Ortona Amari, nos Abruzos, onde se encontram ainda hoje. São Tomé Apóstolo, rogai por nós. De acordo com o martirológio romano, além da festa de São Tomé, temos ainda os seguintes beatos e santos do dia 3 de julho. Santo Anatólio na Síria, século III. São Memnão na Turquia, século III. São Marcos e São Mociano na Romênia e na Bulgária, século IV. Santo Eliodoro na Itália, século IV. Santo Anatólio na Turquia, ano 458. São Leão II em São Pedro, Roma, ano 683. São Raimundo Gairar, na França, ano 1118. São José Nguyen de Nguyen, no Vietnã, ano 1838. São Felipe Pan Van My, Vietnã, ano 1853. A Beata Maria Ana Mogas Fonducberta, Espanha, ano 1886. Na China, os santos Pedro Zhao Mingzhen e João Batista Zhao Mingxi, mártires, ano 1900. Glorioso São Tomé, apóstolo e mártir, e demais beatos e santos do dia 3 de julho, rogai por nós.